Uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração já desde o culto passado. No culto passado eu recebi uma pergunta, e essa pergunta desencadeou muitas coisas no meu espírito. E eu comecei a falar para vocês sobre o sacrifício de Jesus antes da cruz. Hoje eu quero falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E na cruz, o Senhor Jesus, Ele declarou 7 palavras. Quantas palavras, irmãos? 7. Cada palavra dessa com um propósito. Nós vamos ver hoje. Então, o objetivo aqui dessa palavra é você ver a obra do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E como Ele realizou essa obra de forma perfeita para abençoar a sua vida e a minha vida. Amém? Amém? Então feche os seus olhos. Pai, nós te pedimos, abra o nosso entendimento nessa manhã. Fala conosco, libera sobre nós o teu rio de vida, a tua unção. Traz sobre nós, Senhor, o entendimento para a tua palavra, revelação da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, na Bíblia não existe nenhuma passagem onde se determina que nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi extremamente importante. Ele foi o meio, mas ele não foi o fim. Não foi a obra principal de Jesus. Então o Natal é muito importante. Aproveite a data do Natal para você pregar a Cristo. Mas na Bíblia não tem nada falando sobre Natal para você celebrar. Porém, na Bíblia existe uma ordenança, uma direção do próprio Senhor Jesus: celebre a minha morte. Interessante que Jesus fala para fazer disso um memorial, inclusive. Todos os domingos aqui nós celebramos a ceia, não é verdade? Normalmente nós fazemos isso antes das ofertas. Hoje nós vamos fazer no final do culto. Por quê? A ceia é a celebração da morte de Jesus. A ceia é a celebração e um memorial, uma memória que nós temos para lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então todo domingo nós lembramos da obra do Senhor Jesus. Vocês estão comigo? E se Jesus considera a morte dele importante, se a Bíblia considera a morte do Senhor importante, então tem que ser algo que tem que ser pregado aqui na vida da igreja. E é interessante que a morte do Senhor, ela tem várias implicações. A morte do Senhor dividiu a história, naturalmente falando. Em que ano que você está vivendo agora? Cadê os crentes? Aleluia, obrigado. 2021, depois de quem? De Cristo. Dividiu a história. A cruz divide a história da humanidade. A sua vida é uma antes da cruz e uma depois da cruz também. No dia que você teve uma experiência com o Senhor Jesus, sua vida nunca mais foi a mesma, porque a cruz penetrou na sua vida completamente, dividiu a sua vida. Agora aquilo que era morte se torna vida dentro de você. Você recebeu a vida do próprio Deus. Então é muito importante ministrar sobre esse assunto. E no culto passado nós vimos que aonde tinha vergonha na sua vida, a promessa de Deus é o quê? Dupla honra. E eu usei a parte do caminhar de Jesus antes de chegar na cruz para te mostrar isso. Vocês lembram que Jesus ele foi preso? Alguém lembra disso? Nós falamos disso no culto passado. Lá diante do Sinédrio, ele foi cuspido, esbofeteado, esmurrado, humilhado. Depois disso ele foi levado para os romanos. Lá também ele apanhou. Eu não sei se vocês lembram, foi feita uma coroa de espinhos. E não eram espinhos de roseira pequenininho, eram espinhos grandes. Esses espinhos foram colocados na cabeça do Senhor Jesus e provavelmente penetrou muito dentro da carne ali. A Bíblia fala que ele apanhou com um caniço na sua cabeça. Bateu então nessa coroa de espinhos. Esses espinhos afundavam na cabeça dele. Ele foi levado para ser chicoteado, receber chibatadas. E eu contei para vocês que esses chicotes, eles tinham na ponta ossos
esferas de ferro, pontas afiadas, em que cada vez que Jesus recebia uma chicotada, a sua pele se abria, e aquela ferida tomou conta das suas costas, até os ossos das costelas apareciam. Foi muita vergonha e vexame. Sabe o que é mais interessante? Talvez alguém poderia passar por isso sem saber, mas ele sabia de tudo que ele ia passar, e escolheu passar por mim e por você. Talvez alguém aqui, sem querer, se encontraria numa situação como essa, mas ele sabia desde o princípio, porque ele foi o único homem que nasceu de fato para morrer. Nós não fomos criados para morrer, sabia disso? A morte entrou na vida do homem por causa da queda de Adão, mas Jesus foi o único homem que foi destinado à morte, para que hoje eu e você tivéssemos vida, e não é qualquer tipo de vida, vida em abundância. E agora então, Jesus está sendo levado para a cruz, ele está sendo levado para ser crucificado. A Bíblia diz que nesse momento ele está carregando uma cruz, e um homem chamado Simão, o Cirineu, aparece no meio do caminho, e a Bíblia diz que ele é constrangido a levar a cruz do Senhor Jesus até o Monte Gólgota. Só que eu quero que você preste atenção. Jesus nesse momento, irmãos, ele está com as suas costas expostas de feridas, sangrando. Ele está sangrando agora. Uma coroa de espinhos na sua cabeça. Se você cai e bate a cabeça, como é que sua cabeça fica? Inchada, não é verdade? Tem um galo, um inchaço. Jesus apanhou com um caniço, um pedaço de pau na sua cabeça. Lembrando, lá dentro, lá em cima, da sua cabeça, havia uma coroa de espinhos. E na medida que o inchaço aumenta, o que o espinho faz? Penetra com mais profundidade. Jesus agora está caminhando. E na medida que ele caminha, aparece esse Cirineu. A Bíblia fala que os soldados ali o constrange a levar a cruz, no lugar de Jesus, por aquele caminho. Preste atenção. A cruz representa a pena pela qual Jesus foi condenado. Mas eu pergunto para você, Jesus tinha pecado? Não. O apóstolo Pedro, como eu disse para vocês no culto passado, o apóstolo Pedro é o cara de ação. Ele é o primeiro a chegar nos lugares, a falar alguma coisa. Ele, um homem de ação, falou o que a respeito de Jesus? Que ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Ele não agiu para pecar. O apóstolo Paulo é um homem intelectual, e ele fala a respeito de Jesus. Ele não conheceu o pecado. O apóstolo João é um homem do coração, e ele dá um testemunho a respeito de Jesus. Nele não havia pecado. Falei para vocês no culto passado que até Judas, o traidor, falou: eu traí sangue inocente. Por quê? Porque Jesus não pecou, nele não havia pecado, não havia falha, não havia mancha, não havia nada que o desabonasse. E sendo santo, sem pecado algum, resolveu pagar a minha dívida e a sua dívida, tomar o meu lugar e o seu lugar. Naquele momento ele está carregando a cruz, que na verdade não é dele, a cruz é de quem? Minha e sua. Mas interessante que esse Simão Cirineu aparece, começa a carregar a cruz, porque de fato esse Simão Cirineu sou eu e você. Eu e você que muitas vezes queremos chegar até Deus comprando a nossa salvação, mas jamais eu e você podemos nos salvar por nós mesmos. Jamais. Mas nós todos, a Bíblia fala, todos pecaram. O pastor Márcio estava pregando hoje de manhã, e ele teve uma revelação, irmãos. Ele falou algo. Irmãos, vocês sabem o que significa todos, ou tudo na Bíblia, no original, no grego? Alguém que sabe? Todos. Todos é todos. Todos pecaram. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, todos. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Nós é que merecíamos aquela cruz. Mas nós temos que aprender
que nós não podemos nos salvar por nós mesmos. O peso da condenação estava sobre você e sobre mim. A vergonha, o vexame estava sobre nós, até o momento em que nós decidimos devolver a cruz para Cristo, porque Ele tem poder para nos salvar. No final da caminhada, Jesus toma aquela cruz, recebe aquela cruz, e agora Jesus é pregado naquela cruz, irmãos. E não é prego que você usa para bater no drywall, não, são pregos grandes, são pregos cheios de pontas, que vão cortando ao entrar. Esses pregos entraram e penetraram as mãos do Senhor. Mais tarde o Senhor fala para Tomé: você tem dúvida? Olha aqui as minhas mãos, porque é a prova que Ele pagou o preço por nós. Não só as mãos são grudadas ali na cruz, mas também os pés. Irmãos, que agonia, que sofrimento. Mas Ele não está fazendo isso em vão. Ele está fazendo para que hoje eu e você pudéssemos ser curados, sarados. Se aproprie daquilo que Jesus fez. Irmãos, o céu ele tem uma moeda. A moeda do céu se chama fé. Tudo que você recebe da parte de Deus é pela fé. Você tem que crer. Quando você crê, você recebe. Não é que você tem que fazer. Fazer é consequência do crer. Primeiro você crê, sabe? E nesse momento então, vou começar a pregar agora. Lucas capítulo 23, verso 34. Nesse momento então, Jesus libera a sua primeira palavra ali na cruz do Calvário. Jesus então agora está com as suas costas dilaceradas, com as suas mãos grudadas naquela madeira. Seus pés estão grudados naquela madeira. Uma coroa de espinhos está na sua cabeça. E na medida que a sua cabeça vai inchando, mais essa coroa de espinhos vai penetrando na sua cabeça. Diante dessa agonia, desse sofrimento, Ele começa a falar algo. E nós temos um princípio na Bíblia: tudo que é primeiro é muito importante, porque ele dá sentido para todas as outras coisas. E as primeiras palavras de Jesus na cruz é muito importante. E essa é a primeira palavra que Jesus fala depois de estar crucificado. Verso 34, capítulo 23 de Lucas. Contudo dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A primeira palavra de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes. A primeira palavra de Jesus ali na cruz é perdão. Sabe, esse momento aqui, nós vemos Jesus traduzindo o coração do Pai para nós. O coração do Pai para mim e para você é perdão. Perdão. Há perdão disponível para você hoje. Há perdão disponível para os seus pecados hoje. Há perdão disponível hoje para você. Por quê? Porque Ele pagou o preço por mim e por você, de todos os seus pecados, seja eles quais forem. Há perdão disponível para você hoje. Você não precisa andar mais debaixo de condenação. Você não precisa andar mais debaixo de vergonha, de vexame. Levante a sua cabeça hoje, se apropria do perdão que está disponível para você agora. Sabe, eu fico pensando, se fosse eu e você naquela cruz, eu tenho certeza que eu falaria assim: caia fogo do céu agora e consuma todo esse povo aqui. Eu falaria isso com certeza. Sabe, depois de tanto sofrimento, depois de tanta agonia, a primeira palavra que ele fala é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É muita graça, é saber muito bem a que veio, para que veio, e aonde quer levar você e a mim. Ele tinha muita clareza do que ele veio fazer. Ele não veio em dúvida, ele não veio achando, não, ele veio com um propósito. Ele veio com a identidade, propósito de salvar, e a identidade de Salvador. Até na cruz ele expressa essa identidade muito claramente. Sabe, essas palavras, como eu disse, traduzem o coração de Deus. O coração de Deus hoje para mim e para você é: vem.
O coração de Deus para mim, para você é: o seu pecado não tem poder para me separar de você mais. O coração de Deus para mim, para você é: vem que eu vou te capacitar a viver a vida que eu tenho para você. O coração de Deus é: eu te aceito, eu te amo a tal ponto que eu enviei o meu filho. Eu te amo tanto que se precisar de te mudar, eu mesmo vou te mudar. Você percebe? Esse é o coração do Pai para conosco hoje. A Bíblia fala, ainda dentro desse tema, em Hebreus capítulo 12, verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Olha aqui para mim, eu preciso te explicar isso. Quem matou Abel? Cadê os crentes que leem a Bíblia? Caim matou Abel. Nesse momento aconteceu o primeiro assassinato da Bíblia. Algo terrível. Ninguém tinha sido assassinado antes. E o irmão mata o próprio irmão. A Bíblia fala que Deus foi lidar com Caim. Falou: Caim, cadê seu irmão? Deus já sabia o que tinha acontecido. Caim responde para Deus: por acaso eu sou pai dele? Para saber onde ele está? Que isso? Você percebe que Deus está dando oportunidade para Caim se arrepender. E Deus fala para ele: olha, o sangue de Abel clama da terra para mim, querendo justiça, querendo vingança. O que o sangue de Abel clama? Justiça, vingança. O sangue de Abel clama justiça e vingança. Olha aqui para mim. Você não está debaixo do sangue de Abel. Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Por isso, que quando alguém falha com você, não é o sangue de Abel que vai clamar na sua vida, mas é o sangue de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso o sangue de Jesus clama coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Abel clama juízo, mas o sangue de Jesus clama perdão. Percebe? Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso, porque isso é libertador para nós. Cada vez que eu te falo sobre essas coisas, eu tenho certeza que no seu coração você tem mais ousadia e intrepidez para entrar diante do trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Eu tenho certeza que você não sai daqui com medo de Deus. Você sai daqui querendo se aproximar dele, porque ele quer estar junto com você o tempo inteiro. Tanto quer que ele provou: ele vem morar dentro de você e de mim. Mas aqui também acontece outra coisa. A primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes. Mas ele continua a frase dizendo: porque eles não sabem o que fazem. Preste atenção. Será que os romanos não sabiam que estava matando ali um homem inocente? Tanto sabia que Pilatos falou: eu lavo as minhas mãos. Será que os fariseus, os judeus, aquele clérigo, não sabia que Jesus era inocente? Sabia, porque até Judas falou para eles: eu traí sangue inocente, e devolveu o dinheiro. Por que eles mataram a Jesus? Por inveja. Eles sabiam. Eles estavam com medo de perder a sua posição, porque agora chegou o verdadeiro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é mais sabido da Bíblia entende o que eu estou falando. Preste atenção, eles sabiam. Mas Jesus está falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para que você entenda isso, você tem que ir para o seminário. Estou brincando. Mas lá no seminário você vai aprender essas coisas. Existiam 5 ofertas no livro de Levíticos. Uma delas era a oferta pelo pecado. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Essa oferta pelo pecado, no Antigo Testamento, ela cobria os pecados. Mas sabe qual o tipo de pecado que ela cobria?
Só os pecados? Os pecados que eram cometidos sem querer. Por exemplo, lembra da mulher adúltera? Ela poderia alegar, foi sem querer. Poderia? Não. Porque para esse tipo de pecado, segundo o livro de Levíticos, não haveria expiação, ou seja, não teria perdão. E qual que é a punição desse pecado? Apedrejamento. Por isso essa mulher é trazida a Jesus, e aqueles judeus estão ali preparados para punir o pecado. Porém Jesus diz, quem não tiver pecado, está qualificado então para tirar a primeira pedra. Nenhum atira a primeira pedra. Aquela mulher então, naquele momento ela foi livre da condenação, porque aquele que poderia tirar a primeira pedra disse, nem eu te condeno. Porém Jesus tinha poder para condená-la, mas ele sabia a identidade dele, porque ele é o salvador do pecador. Então você percebe que existia essa oferta para pecados involuntários no Antigo Testamento. Então, por exemplo, eu estava com meu amigo cortando lenha com o machado, e de repente o machado escapuliu da minha mão e atingiu o meu amigo e cortou o braço dele. Isso é um pecado voluntário ou involuntário? Involuntário. Para isso havia expiação. Mas se eu pego o machado e mando na cabeça dele, pena de morte para mim, não tem perdão. Preste atenção. O que Jesus fez agora na cruz do Calvário? Ele pegou todos os nossos pecados. Quantos pecados, irmãos? Todos os nossos pecados, e colocou na condição de pecado involuntário. E a partir desse momento ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque de fato eles não sabem o que eles estão fazendo. E nesse momento ele está liberando perdão para todos nós, para todos os nossos pecados. Por isso, um assassino hoje, que se converte ao Senhor Jesus, que aceita Ele como seu suficiente Salvador, ele é salvo, vai para o céu, vai morar no céu, junto comigo e com você. Você percebe que a porta foi aberta, a porta de salvação foi aberta para mim e para você. Vocês estão comigo, gente? Aleluia. Qual foi a primeira palavra do Senhor na cruz? Pai, perdoa-lhes. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala, Pai, perdoa-lhe. Aleluia. Glória a Deus. Mas em Lucas capítulo 23, verso 42, nós vemos a segunda palavra de Jesus na cruz. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E acrescentou, Jesus. Aqui, nós temos um malfeitor, um ladrão, fazendo um pedido para o Salvador. Ele fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda palavra de Jesus. Sabe, quantos de nós temos um pedido engasgado dentro da nossa garganta? Senhor, lembra de mim no meu casamento. Lembra de mim diante dessa enfermidade. Lembra de mim nessa dívida. Lembra de mim. O tempo inteiro nós temos um pedido engasgado dentro de nós. Lembra-te de mim. Mas eu pergunto para você, vamos supor que é você que está ali na cruz, com as costas dilaceradas, com os pés pregados naquela madeira, com as mãos pregadas, com a coroa de espinhos na sua cabeça. E chega um infeliz e fala, lembra-te de mim. O que você vai falar para esse infeliz? Você não está vendo não, minha condição? Será que você não está vendo aqui agora que eu estou sofrendo demais? Não tem como você me pedir outra hora não? Não vamos longe não, no dia que você está nervoso. Você é casado? No dia que você está chateado com a sua esposa. No dia que você está irritado e chega seu filho,
Fala, papai, agora não. Você percebe? Eu não fui nem longe com você. Eu só fui dentro de casa. Você percebe que mesmo nesse momento de grande agonia e aflição, Jesus, o Salvador, encontrou um pecador que viu nele um Salvador, e agora ele vai atender um pedido. É muita graça, é muita bondade. Esse cara é demais. Esse Senhor é demais, porque no momento de tanta aflição ele ainda atende um pedido. No momento de tanta angústia, aflição, dor, ele ainda se volta para o cara e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que Deus é esse? Essa foi a segunda palavra de Jesus, para que você nunca se esqueça que hoje mesmo Ele está com você. E Ele está com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele mesmo disse isso. E Ele se lembra de você. Se Ele se lembrou daquele homem malfeitor na cruz, debaixo de tanta angústia, quanto mais agora, assentado no trono dos céus, Ele se lembra de você. E Ele atende os seus pedidos. Vocês estão comigo? Sabe? Certa vez Ele mesmo disse, o Senhor: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, os pecadores, porque eles sim precisam de médico. Enquanto você não reconhece a sua posição, filho, jamais você pode experimentar dele. Mas no dia que você reconhece a sua necessidade, Ele é aquele que é capaz de suprir qualquer necessidade que você tenha. Estou falando de dinheiro não, estou falando qualquer. Sua necessidade no seu casamento, Ele é capaz de suprir. Sua necessidade com seus filhos, Ele é capaz de suprir. Sua necessidade, seja ela qual for, Ele é capaz de suprir. Porque Ele é o Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. O Pelé é rei do quê? Do futebol. O Michael Jackson. Do pop. O Senhor Jesus. Ele é Rei dos Reis. Ele é o melhor em tudo. Por que Michael Jackson é o rei do pop? Porque ele foi o melhor cantor de... Por que o Pelé é o rei do futebol? Porque ele foi o melhor jogador que existe. E os argentinos que me perdoem, Maradona não serve nem de exemplo. Mas por que Jesus é o Rei dos Reis? Porque Ele é o melhor em tudo. Ele é o melhor para salvar. Só há salvação nele, inclusive. O Senhor se lembra de você, amém? Terceira palavra. Isso aqui é chocante que vai acontecer agora. Lembra, eu preciso te repetir. Jesus está aonde agora? Na cruz. Ele foi pregado na cruz. Irmãos, levanta um pouquinho aí. Vamos levantar aqui no culto agora um pouquinho. Dá um espaço da pessoa que está ao seu lado. Dá um espaço. Agora você abre os seus braços. Ok? Abre os seus braços e permanece com os seus braços assim. Eu vou falar essa parte da palavra, você vai ficar assim. Posso combinar isso com você? É só um exercício para você entender. Isso aqui vai marcar você. Preste atenção. Enquanto você fica assim, Jesus agora está crucificado. E Ele ficou lá. Não foi 30 minutos, foram horas. Desta maneira. Depois de um certo momento, para você respirar, você tem que esfregar as costas na madeira. Só que as costas estão feridas. Você já passou a mão no machucado? Ele está esfregando as costas na madeira, porque ele está tentando respirar. Tem que fazer força. Você não está conseguindo nem ficar com as suas mãos levantadas. Fica aí, não mexe. Por favor. Faz parte aqui da pregação, fica assim. Fica assim, Jefferson. Não mexe. Véi, pode fazer. João 19:25, Jesus está assim na cruz, e agora Ele está olhando para baixo, e aos pés da cruz estão sua mãe e um discípulo, João, e olha o que ele diz, e junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela,
e Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe, e não baixa o braço não, gente, já tem gente que até sentou, ué. Que é isso? Presta atenção aqui, concentra aqui em mim. A madeira está atrapalhando. Olha aqui para mim. Só vou ler esse versículo, vocês vão sentar. Espera lá. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou a mãe de Jesus e a levou para casa. Pode se sentar. Irmãos, foi nem 2 minutos, vocês já estão sofrendo. Vocês nem entenderam o versículo que eu li, não é verdade? Eu vou explicar de novo. Nós chegamos agora à terceira palavra da cruz. Qual? Aleluia. Qual que é a primeira? A segunda? Hoje mesmo estarás comigo. Fala de presença. A presença do Senhor está com você, e você está com Ele. Mas a terceira agora, a Bíblia está dizendo que aos pés da cruz está a mãe do Senhor, mais algumas mulheres, porém ali também está o João, o discípulo amado. E o Senhor vira para Maria, sua mãe, ali na cruz e fala: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. O que ele está fazendo agora? Ele está falando: a partir de hoje, João, você vai cuidar da minha casa, você vai cuidar da minha mãe. Preste atenção, irmãos. Em momento de tanta agonia, de tanta aflição, ele está lembrando dos mínimos detalhes. Pastor, por quê? Olha, se você for ler a Bíblia, você vai ver que José é o marido de Maria, não é verdade? Mas você não vê menção de José depois que inicia o ministério de Jesus. Por quê? Porque provavelmente José morreu antes. E quem era o filho mais velho de Maria? O Senhor Jesus. O filho mais velho naquela época, ele era a pensão da casa. Ele era aquele que cuidava da casa, ele era a previdência da casa. Ele é que levava o sustento para casa. Ele tomou o lugar do pai para cuidar da família. Então quem que trazia provisão para casa? Jesus. E agora você vê o Senhor Jesus na cruz, com os braços estendidos, em aflição, lembrando dos mínimos detalhes, lembrando de cuidar da sua família, lembrando de cuidar da sua mãe, de dar provisão para a sua casa. Naquele momento, você vê tanto cuidado que o Senhor tem. O coração do Senhor é de cuidar. Ele não se esqueceu da sua mãe, ele não se esqueceu da sua família, naturalmente falando. E se ele fez isso debaixo de aflição, quanto mais agora, na glória, ele cuida de você e de mim, nos mínimos detalhes. Sabe, por isso que você não tem que ter nada que você não possa pedir a Deus. Tudo tem que ser conhecido diante dele, tudo tem que ser falado para ele. Por mais insignificante que você acha que seja o seu pedido de oração, fale, porque ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, o terceiro momento da cruz, nós vemos cuidado. E agora nós vamos para o quarto momento. Mateus capítulo 27, verso 43. A Bíblia diz que agora, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu contei para você toda a punição da cruz até agora, mas nenhuma punição até agora se compara a essa que vai acabar de acontecer. Nesse momento, nós vemos Deus Pai se separando de Deus Filho. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
todos pecaram e perderam a presença de Deus, todos pecaram e perderam a comunhão com Deus, todos pecaram e agora estão diante de um abismo, eles não podem se conectar mais a Deus, eles não podem mais se relacionar com Deus, por causa do pecado. Jesus nesse momento, Ele está se fazendo pecado, Ele está tomando o seu pecado e o meu pecado nele. O pai, nesse momento, se separa do filho. Só que eu preciso que você entenda isso aqui. Quantos aqui já tiveram filhos pequenos ou têm filhos pequenos? Talvez você convive com seus filhos até os 18, 20, 21. Mas quando ele é pequeno, ele começa a andar, você fala, nossa, que bonitinho, engraçadinho. Ele começa a ter algumas palavras, você fala, uau, meu filho já está falando. E você quer amar aquele menino, aquela menina, você quer abraçar, quer conviver. E cada vez que ele vai desenvolvendo, você vai se alegrando mais e mais. Mas eu pergunto para você, se seu filho é separado de você, como que você vai ficar? Mal demais, triste demais. Mas nós estamos falando de quê? 18, 20 anos? Na eternidade inteira, o pai nunca se separou do filho. Isso é um mistério, nós não entendemos isso. Nem na glória nós vamos entender com toda a perfeição. Acho que nós vamos passar a eternidade inteira aprendendo o que é isso. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, o pai se separou do filho, porque o filho se fez pecado em nosso lugar. E quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor se separou de mim? Nesse momento, Jesus está chamando o pai de quê? Deus. Se você for ler a Bíblia, nunca nos evangelhos, Jesus chama Deus de Deus. Ele chama Deus de Pai. O Pai, o Pai, o Pai. Sempre ele está revelando o Pai. Mas agora na cruz ele está falando Deus. Por quê? Para que hoje você pudesse falar Pai. É para isso. Naquele dia, na cruz do Calvário, Deus se separou dele, para que hoje ele pudesse habitar dentro de você. E não só como Deus, mas agora também como Pai. Vocês estão comigo? Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35. Naquele dia, na cruz, Deus se separou de Jesus, o Filho, para que hoje Deus jamais se separe de você. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Verso 38. Porque eu estou bem certo, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, ele está convicto, ele está certo, de que nem a morte é algo poderoso, irmãos, tem poder de separar? Tem. Mas nem a morte, nem a vida que vocês vivem hoje, né? Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, muito menos as coisas do porvir que virão, nem os poderes, próximo versículo, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura separará-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vira para o lado agora, fala, você não tem poder para me separar de Deus. Agora vira para você mesmo, fala para você mesmo, eu não tenho poder de me separar de Deus. Percebe? Na cruz Jesus, naquele instante, se separou, para que eu e você, agora, eternamente, vivêssemos unidos com o Pai. Aleluia. Vocês estão cansados? Nem na cruz vocês estão, na verdade? Estão até sentados aqui, com os braços abaixados. Aleluia. Quinta palavra do Senhor na cruz. São quantas? Pra você não ficar ansioso. João capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado. Preste atenção, esse versículo aqui também é muito poderoso.
Jesus está na cruz agora, e Ele está vendo que tudo está sendo realizado, consumado, concluído. Ele já se fez pecado, o Pai já se separou dele. Ele diz: agora tenho sede. Fala comigo, tenho sede. Mas essa sede aqui, talvez você pode pensar, é algo natural, ele está com sede de água. Mesmo porque ele já sangrou muito, irmãos. Muito sangue escorreu pela terra do corpo dele, porque ele está ferido. Seu corpo provavelmente está desidratado. Mas você tem que entender isso aqui, que isso aqui não é natural, isso aqui é espiritual. Ele tem sede como Salvador, de salvar o pecador. Naquele momento ele está levando maldições, ele está levando o seu pecado, ele está levando a natureza caída do homem, para dar agora uma nova natureza para o homem. E nesse momento então ele tem sede. O que ele quer dizer? Se você entender o que ele está querendo dizer, você vai entender que você é muito abençoado. Jesus certa vez falou: a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual que é o alimento de Jesus? A vontade do Pai. Ele está falando que é o alimento, o prazer dele é fazer a vontade do Pai. E ele está com sede. Então ele está com sede do quê? De fazer a vontade do Pai. E dentro daquela obra que ele estava fazendo, realizando ali na cruz, ainda existia algo que faltava. A Bíblia diz então que algum dos soldados, algum daqueles que estavam ali, pegou um caniço, pegou uma esponja, embebedou num vinagre e colocou na boca de Jesus. Ele experimentou, depois ele rejeitou. Alguém já bebeu vinagre? É azedo, deixa a boca puxando assim, embotada. Naquele momento, irmãos, Jesus estava levando uma maldição, que no meio evangélico se ensina bastante a respeito, e muitas vezes de forma errada, chamada maldição hereditária. A Bíblia fala sobre a maldição hereditária, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade, ou o pecado, dos pais nos filhos. Existe maldição hereditária então? Sim, existe maldição hereditária, porque Deus está falando aqui, que Ele visita o pecado e a iniquidade dos pais, ou seja, se seu pai fez alguma coisa ruim no passado, Deus visita com punição ou juízo na próxima geração. Existe. Preste atenção. Não fica só com essa informação, continua aqui com a sua atenção. Jeremias certa vez disse: naqueles dias não dirão, Jeremias 31, 29, os pais comeram uvas verdes. Alguém já comeu uva verde? Como é que sua boca ficou? Embotada. É como tomar vinagre. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Em outras palavras, os pais pecaram, e aos filhos que receberam a punição. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão, somente o deles. Jeremias está profetizando sobre essa questão da maldição hereditária, que naqueles dias, que dias? Os dias da nova aliança, os dias que o Senhor Jesus viria, os dias que nós entraríamos numa nova aliança, não haveria mais o quê? Maldição hereditária. Para quem? Para quem está debaixo da nova aliança. Lá para fora, quem está no mundo, está ainda debaixo de maldição hereditária, mas para nós crentes aqui, hoje, não há mais maldição. Vocês estão comigo? Qual que é o medo que muitas vezes irmãos têm? Meu bisavô divorciou, meu avô divorciou, meu pai divorciou. O que vai acontecer comigo? Vamos lá, irmãos? Esse medo de esperar coisas ruins para acontecer na sua vida, você não consegue viver a plenitude de Cristo. Você precisa entender que Jesus já levou toda. E olha, no original toda é, aleluia, pastor Márcio foi um homem muito sábio. Toda maldição foi levada na cruz do Calvário, desde o momento em que a cabeça do Senhor recebeu espinhos, até o momento que ele bebe vinagre,
ele está levando maldição. E a última maldição que ele levou foi a maldição familiar, para que hoje você tivesse uma nova vida e as coisas velhas ficassem para trás. Aleluia. Aleluia. Tem um texto em Hebreus capítulo 8, verso 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais o quê? Jamais também no original é o quê? Aleluia. Quando ele diz nova, torna antiquada, passada, velha, a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Nós estamos debaixo da nova aliança. A velha aliança se tornou antiquada, velha, está passando. Para nós já passou, porque nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então fala assim sobre a minha vida: nenhuma maldição há, porque Jesus na cruz do Calvário levou toda maldição. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. Vocês estão cansados? Aleluia. Os demais estão? Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor fortaleça vocês e dê disposição. Eu estou quase pedindo para vocês ficarem de pé de novo. Não, né? Então tá. Mas se quiser pode. Deixa eu ver como é que vai ser a reação dos irmãos agora daqui para frente. Sexta palavra, João 19:30. Sexta palavra, ela, na minha opinião, é uma das mais poderosas que Jesus liberou na cruz do Calvário. Porque ela nos introduz numa obra consumada, numa obra que se encerrou. Depois que você trabalha, o que você faz? Trabalha mais? Eu vou pregar sobre isso daqui uns dias, sobre como o mundo te prende aqui, mas isso é outra pregação. Depois que você trabalha, o que você tem que fazer? Descansar. Quem trabalhou aqui no caso da cruz? Vamos lá, gente, é simples. Jesus. Depois que ele trabalhou, o que ele fez comigo e com você? Nos introduziu numa obra encerrada, consumada. Depois que foi feito o trabalho, não precisa realizar novamente o trabalho. Vocês estão comigo? Em outras palavras, você não precisa continuar se salvando. Você não precisa continuar fazendo coisas para Deus te aceitar. Você não precisa fazer mais nada para Deus te aceitar, porque pela obra do Senhor Jesus, Ele já te aceitou. Estão comigo, gente? Pela obra do Senhor Jesus, pelo trabalho que Ele realizou na cruz do Calvário, você já foi aceito. Você já foi abençoado. Você já não tem mais maldição. Você já tem uma vida abundante. Se aproprie dela por meio da fé, pela obra consumada de Jesus. Então o Senhor Jesus diz: está consumado, encerrou, acabou. Zé Fini, você conhece a expressão, Zé Fini? Acabou, mas o que eu vejo? Vejo muitos crentes ainda não entendendo essa verdade. Então eles dizem: Jesus me salvou, mas agora, para poder viver a vida cristã, eu tenho que fazer. Ótimo, vai nessa. Uma hora você vai tropeçar tanto, vai cair tanto, que você vai acordar e vai ver, está alguma coisa errada com a minha doutrina. Por quê? Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes a Cristo. Como que você recebeu a Cristo? Me fala, me conta. Como que você recebeu a Cristo? Crendo e confessando. Quantos já ouviram essa história? Olha, antes de batizar ou antes de nascer de novo, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida ainda. Já ouviram isso? Talvez você mesmo já falou isso. Eu quero ir para a igreja, mas eu tenho que mudar algumas coisas ainda dentro de mim. Já ouviu isso? Eu pergunto para você: você toma banho quando você está sujo, ou você toma banho depois que você ficou limpo? Vamos lá, não precisa de pensar muito não. Alguém acabou de tomar banho, ele fala: agora eu vou tomar banho. É assim?
Quando Jesus entra na sua vida, os seus pecados foram lavados. Você foi purificado, você tomou banho, você não está mais sujo. A Bíblia fala que você é uma nova criatura, você foi justificado. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê Cristo perfeito. Por causa de Cristo, você foi justificado, por isso está consumado. Mas aí você começa a viver a vida cristã, sua caminhada cristã. E aí você fala, agora, para Deus poder me abençoar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que jejuar tanto tempo, eu tenho que orar tanto tempo, eu tenho que essa semana vai acontecer uma coisa boa, eu vou comprar minha casa, então essa semana eu vou me separar mais, eu vou deixar de falar coisas ruins. Mas para lá, Deus está mudando é o seu coração. Deus não tem maquiagem para você passar no rosto e sair para fora. Deus está mudando é o que você come, porque a mudança é de dentro para fora. Então você entra numa obra consumada. E aí Colossenses diz, ora, como recebestes a Cristo, pela fé e confessando, assim também andai nele. Quem aqui anda? Glória a Deus. Você não anda, nós vamos orar por você. Mas o que é andar em Cristo? Andar fala do seu dia a dia. Quantos aqui vivem? Tem alguém morto? Você trabalha? Você estuda? Você se relaciona? No seu dia a dia você está andando. Da mesma maneira que você recebeu a Cristo, a obra consumada de Jesus, agora então você passa a andar nele. De que maneira? Crendo e confessando. Pastor, eu preciso mudar nisso, nessa área na minha vida. Ótimo, é simples. Creia e confesse. Ah, mas eu tenho que fazer. Não, já foi feito. Creia e confesse. Creia e confesse. Se alimente da verdade, porque a verdade vai mudar você de dentro para fora. Mais uma vez, quantos têm filhos aqui? Seu filho, ele muda de um dia para o outro? Ele desenvolve de um dia para o outro? Não, você olha para o menino hoje, está do mesmo jeito que você vai olhar amanhã. Mas daqui a 2 anos, você olha para o menino cresceu, espichou. De repente ele está falando tudo esquisito. Hoje, esses dias o Estevão chegou em mim e falou, papai, olha aqui, ó. Eu falei, o que, filho? Não, olha aqui para você ver. Cabelo nascendo no menino. Bigode. 9 anos. Presta atenção. Da mesma maneira, filho, você também é transformado de glória em glória, de fé em fé. Então não exija transformação das pessoas, procure a sua. Olhe para a sua. É um processo. Deus é um Deus de processo. Deus não é um Deus mágico, não é o gênio da lâmpada, Ele vai encostar em você e pum. Não, é um processo. Dia após dia, permaneça andando, permaneça caminhando, não pare de andar, anda, creia e confesse, que na medida que você crê e confessa, você é transformado, você é levado então a entrar nessa obra consumada de Jesus, amém? Aleluia, tem tantas coisas para falar, mas o tempo não me deixa. E a última, 7ª palavra de Jesus na cruz, Pai, está lá em Lucas 23, 46, se você está anotando. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu preciso te dizer, se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos morrer. É novidade para ninguém, não é? Não é novidade. Eu vou morrer um dia, se Jesus não voltar, você vai morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Pessoal do louvor, por favor, sobe aqui. Pastor, escuta aí, falar de morte é ruim demais, né? Parece que o clima aqui até... A morte para nós, irmãos, não é o fim. A morte para nós não é acabou. Não. Morte para nós é separação. Separação desse ambiente físico que nós estamos hoje, do ambiente espiritual. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele vive para sempre. Ele vive eternamente. E jamais separado do Pai. Antes de entregar ou entrar na morte, Jesus falou algo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por quê? Porque agora você sabe para onde você vai. Agora você não tem dúvida. Você não sabia o que ia acontecer com você depois que você morresse. Mas agora você sabe. Você sabe que tem um lugar preparado para você. Eu vou para fazer casa, Jesus disse.
tem um lugar separado para você e para mim. O Pai está nos aguardando, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, mas a nossa vida hoje é do Pai. Por isso, o nosso espírito é dele. Então, do início ao fim, nós estamos nas mãos do Pai. Quem nos separará do amor de Deus? Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você que é membro da igreja, batizado, você pegasse agora a ceia. Enquanto você pega a ceia, eu preciso dizer para aqueles que talvez estão nos visitando hoje, ou até mesmo nos ouvindo online, talvez até hoje você ficou aí com medo de Deus, medo de se relacionar com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor dando o seu Filho. Deus te ama, filho. Deus te ama profundamente. E Ele te ama não é porque você tem alguma coisa boa em você mesmo, não, é porque Ele é bom. Deus te ama não é porque você tem algo especial, mas porque Ele é muito generoso. E essa é a natureza de Deus, amor. Deus é amor. E a forma dele expressar o amor por nós é entregando o seu Filho. E se você entende que você é um pecador e você precisa de um Salvador, hoje mesmo o Senhor pode te salvar. Hoje mesmo há perdão disponível para você. Não importa o que você fez no passado, não importa o que aconteceu no passado, Deus não considera o seu passado para te aceitar. Ele considera o que Jesus fez na cruz do Calvário, e através dele você é aceito. Hoje mesmo há perdão disponível para você. Se você está aqui dentro hoje, ou você está em casa e quer de fato receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você feche seus olhos agora e repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu sou como aquele homem na cruz, aquele ladrão na cruz, pedindo ao Senhor agora: lembra-te de mim. Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados, remove de mim a vergonha, a culpa, a condenação, porque eu sei que o Senhor levou naquela cruz o meu pecado, a minha culpa, a minha vergonha, o meu vexame, para que hoje eu pudesse viver uma vida de perdão, uma vida de restauração, de reconciliação com o Senhor. Senhor Jesus, eu olho para o Senhor nessa manhã e enxergo o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Salva-me, Senhor. Salva-me hoje. Eu te entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero conhecer você. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão, não fique com vergonha. Aleluia, o Senhor te abençoe. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Aleluia, glória a Deus. Se você está na internet e fez essa oração pela primeira vez, nos mande uma mensagem aí mesmo no YouTube, onde você está vendo. Nós vamos entrar em contato com você, porque tem uma família aqui te esperando. Pegue agora a sua ceia. Jesus certa vez disse: fazei isso em memória de mim. Mas qual que é a memória? É a morte. Porque através do seu corpo, representado pelo pão, ele disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vós. O corpo dele foi ferido, enfermado, para que hoje, ao você se alimentar do corpo dele, você receba saúde, vigor e força. Por isso agora mesmo você pode ser curado completamente de qualquer enfermidade, por meio da fé, por meio da sua confissão de fé. Neste corpo há poder para cura. Não é o pão, não, é a sua fé na obra consumada de Jesus. Hoje mesmo seu corpo pode ser revigorado, rejuvenescido, transformado,
por causa da obra de Jesus na cruz. Mas não só isso, ele falou também: bebei, este é o meu cálice, cálice da nova e eterna. Eu preciso te dizer, o que significa eterna? Eterna, é para sempre. Nós não temos noção do que é isso. Nós vivemos 70, 80, 90, 100 anos. Mas esse cálice da nova aliança é eterno, vai durar para sempre. Essa é a aliança alcançada por meio do sangue do Cordeiro. E ao tomar este cálice, você está dizendo: meus pecados já foram perdoados. Ao tomar este cálice, você está dizendo: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao tomar este cálice, você está dizendo: a vergonha, o vexame foi levado embora por causa da obra consumada de Jesus. Então agora, levante o cálice, levante o pão. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Nós declaramos que este é o cálice da nova e eterna aliança. Também consagramos o pão, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído naquela cruz, traspassado naquela cruz, para que hoje eu pudesse ter vigor, saúde e força. Nós discernimos o corpo nesse momento e recebemos saúde, vigor e força. Ao comermos deste pão, nós estamos inserindo para dentro de nós a transformação que vem através da obra consumada de Jesus. Ao tomar deste cálice, nós estamos reafirmando que o Senhor Jesus já lavou e já nos purificou de todo o pecado. Por isso agora, compartilhe com uma pessoa que você está familiarizado, pessoa próxima de você, talvez da sua família, da sua célula, que você convive. Compartilhe com ela agora e fala que ela está recebendo agora força espiritual para caminhar, para andar de acordo com a vontade do Pai. Sabe, no meu espírito eu vejo alguns irmãos correndo de Deus, correndo do propósito de Deus, correndo, se envolver no corpo de Cristo. Mas o Senhor te chama nessa manhã. Volta para casa, volta, vem edificar a igreja, volta, vem ser usado por mim, vem ser usado. Eu te escolhi para ser usado na minha obra, eu te escolhi para ser usado por mim. Eu derramei do meu espírito sobre a sua cabeça, eu derramei do óleo sobre a sua cabeça, eu te separei antes da fundação do mundo, diz o Senhor, para ser usado por mim. É tempo de voltar, filho, é tempo de voltar, filha, é tempo de se envolver, é tempo de edificar a casa para Deus, que é a igreja, é tempo de se envolver com as coisas do alto, é tempo de, no seu coração, priorizar a presença de Deus. Volta hoje, volta agora, decida agora. Procure uma célula, procure um dos nossos pastores, esteja conectado, envolvido. Esse é o tempo do Senhor na sua vida. Não deixe passar o tempo do Senhor. Hoje é o dia que se chama hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje mesmo.